Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Podemos dizer que são poucas as criaturas da cultura pop que possuem um currículo tão rodado quanto o do Godzilla, né? Seja na época em que os atores desidratavam litros dentro das roupas de látex, ou até mesmo quando os americanos resolveram fazer com que o nosso monstrão colocasse ovos no meio de Nova York. O nosso poderoso Gojira já passou por muita coisa nessa vida. E recentemente fomos agraciados com a mais recente das obras da franquia, Godzilla Minus One, que remonta os tempos desastrosos do Japão pós-horrores da Segunda Guerra Mundial. E para falar dessa maravilha atual do cinema japonês é que estamos aqui hoje, meus amigos. Primeiramente, rosteando este programa, aquele que, se tivesse de servir como kamikaze, também meteria aquele papinho que o avião precisa de uma chupeta na bateria. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo hoje aqui, né, dois convidados de muito garbo e elegância. Primeiramente ela, a maior sommelier de alienígenas e outras criaturas de origem duvidosa na internet, Sora Barbosa. Adorei as criaturas de origem duvidosa, eu vou adotar, já quero. Pode levar, não tem patente não, pode levar. Vou adotar, vou roubar a sua ideia. Foi genial. E fechando a mesa aqui, ele que é o maior espécime de produtor de conteúdo vindo diretamente de 1985, Matheus Santos. Muito obrigado. Eu adoro quando falam que eu pareço que vim dos anos 80. Meu objetivo ainda é os 70, tô chegando lá. Esses meus dois queridos diretamente aqui do Central Pandora, porque hoje vamos falar de Godzilla Minus One, né? Filme aí que fecha não, né? Ele continua um certo ciclo de filmes do Godzilla. Ele é um filme, inclusive, comemorativo, o 70º filme da franquia, que, olha, inclusive está sendo muito bem cotado aí, né? Ganhando alguns prêmios, algum reconhecimento, como há muito tempo eu não via um filme de monstro gigante ganhar. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Olá, gente, meus amigos, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito, né, a presença aqui da Sora e do Matheus, que participaram com a gente há muito tempo. Aliás, tem muito tempo que eu não vejo a Sora e o Matheus, só pela telinha ou ouvindo eles aqui nas vezes que a gente já gravou alguma coisa. Eles que já participaram com a gente aqui no nosso podcast de filmes de terror, depois do nosso Zoneando sobre robôs, né, androides ali que a gente fez. Tudo isso lá do Zoneando do Velho Testamento, antes da gente vir para esse novo formato. Aquela época de Skype, né? De Discord. Pois é. Essa época era raiz, né? É, quando o negócio de podcast era tudo mato. A galera não sabe o que é isso. Hoje em dia veio Studio Flow, né? Todo mundo hoje com essa estrutura. Se eles soubessem das gambiarras que a gente faz, eles não falariam isso. Mas é muito bacana ter vocês aqui para falar de um tema que eu sei que vocês gostam muito, ficção científica, monstro, robô, alienígena. Vocês são aí a referência da galera na internet e, né, como bons amigos, eu não poderia deixar de chamá-los para falar de Godzilla, né? Porque, como eu disse, esse filme ele foi o 37º da franquia como um todo, né? E o 33º filme sobre a produção da Toho, ou seja, ele é o Godzilla raiz, digamos assim, né? Vindo diretamente do Japão, né, onde ele tem o título de Gojira Minus One, né, assim na pronúncia bem japonesada. Teve um orçamento modesto ali de 15 milhões de dólares, mas faturou nada mais, nada menos do que 107, quase 108 milhões. Ou seja, cara, assim, se a gente for aplicar aquela velha fórmula, né, de que para o filme ser considerado sucesso, ele tem que pelo menos arrecadar o dobro do que foi investido, porque o orçamento é o custo de produção, mas a gente sabe que tem distribuição, tem marketing, então geralmente esses valores dobram, né? E é engraçado a gente pensar que esse filme
ele chegou assim... Ele não é um Godzilla vs Kong, né? Que tem ali a Warner, tem a Legendary por trás, a máquina hollywoodiana injetando grana, ocupando salas de cinema com spots de TV, trailer lançado no Super Bowl. Não, ele é um filme japonês, feito pelos japoneses, mas ainda assim ele ganhou muito, muito, muito no boca a boca, né? Tanto que vocês tiveram que viajar, a gente estava falando em off, que vocês tiveram que viajar para ver esse filme. Sim, ele foi... Eu acho que realmente, eu fiquei muito surpresa desse filme ter saído no Brasil, porque eu acho que as redes de cinema aqui não estavam apostando nele definitivamente. Nem o público, você vê que até assim, muitos canais não estavam comentando dele. Aí quando as pessoas começaram a perceber o quanto o Godzilla Minus One estava levando pessoas pro cinema, que ele começou a ser mais comentado, né? Uhum. Porque foi um problema que eu vi muita gente relatando que eles não foram ver o filme na semana, né, primeira, segunda semana, justamente porque eles não sabiam, né, do filme. Aí quando o pessoal começou a falar, eles foram ver, o Aquaman 2 já tinha trocado, já estava dominando as salas. Eu conheço gente que não conseguiu ver porque na cidade deles, Minus One ficou uma semana, 2, na terceira já foi arrancado. Vocês sabem que eu sou suspeito para fazer qualquer crítica referente a Aquaman, né? Então, mas eu entendo perfeitamente. Eu só vou... Só porque você atua no filme? Quem me dera! Eu sou o Jason Momoa da Shopee, né? Eu vou pedir só pro Matheus descer um pouquinho mais a cadeira, Matheus, porque Desça. tá te cortando. A gente tá fazendo... Aí, boa, então vai cortar seus belos olhos oitentistas aqui. Então vamos lá, né, gente? Godzilla Minus One, como eu falei, ele é um filme japonês, estritamente japonês, né? Porque, inclusive, ele demorou a sair, né? Porque se a gente for pensar no sistema de produção japonês, agora, após, né, o Shin Godzilla, que é ali do ano de 2016, que é da fase Reiwa, né? Dos filmes do Godzilla e tal, os produtores da Toho disseram que não havia como fazer um filme do Godzilla antes de 2020, né? Ou seja, eles precisariam esperar mais uns 4 anos para poder lançar um filme, e aí quando chegou em 2020, né, se você não estava em coma aí nos últimos 3 anos, você sabe o que aconteceu, que é a pandemia, ou seja, atrasou os planos de todo mundo, mudou muita coisa. A Legendary, como a gente falou, assumiu ali parte da franquia e uma exclusividade de lançamentos de filme com a marca do Godzilla e do Kong, né, ali lançando filmes separados e depois com o Godzilla vs Kong, o que fez com que o projeto fosse protelado ainda há bastante tempo. E é legal, assim, né, vocês que são especialistas, né, eu sou só um curioso, mas é legal o pessoal entender isso porque existem diversos Godzillas, né, tem o Godzilla com as suas eras ali, a era Millennium, a era Reiwa, que é de onde Godzilla faz parte, assim, pro pessoal entender que Godzilla não é uma parada cronológica, né, gente? Existem diversos universos ali. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. Assim, o Godzilla, ao longo das diferentes fases dele, é como se fosse assim, a criação. O pessoal hoje tem esse negócio da Marvel, né, das linhas do tempo. É como se cada filme iniciasse uma linha do tempo. Na primeira era, que é a Showa, só os 2 primeiros filmes são sequência mesmo, né? Depois começa ali uma linha do tempo mais bagunçada que ela considera os filmes anteriores, mas nem tanto. É meio uma linha do tempo freestyle que começa a se desenvolver ali. Aí depois vem a era Heisei, que é a segunda, né? A era Heisei. Aí a Heisei é legal, porque a Heisei ela começa no retorno do Godzilla e do primeiro ao último filme ela tem uma continuidade que vai seguindo. Essa realmente tem uma linha do tempo ali na era Heisei. Só que aí isso vai se desfazendo depois em vários momentos, né? O Godzilla, ele nunca teve uma linha do tempo contínua. Não existe, assim, não tem como fazer uma coisa, cronologia Godzilla, em que ordem se passam os filmes. Geralmente, cada era recomeça a história considerando o Sol de 54. A Heisei faz exatamente isso. O retorno do Godzilla, ele acontece como se nenhum outro filme depois de 54 existisse. Isso. O Godzilla apareceu e, como o nome indica, retornou no retorno de Godzilla. E começa a Heisei.
A Millennium é a mesma coisa, ela ignora todos, tirando 54. Só a Reiwa do Shin como se o Shin não existisse outro Godzilla. O Shin foi o primeiro daquele... essa ela vai ignorando tudo que tem antes. A Reiwa, ela é até curiosa, porque ela não só não tem cronologia, como ela é basicamente a era de remakes. Todo filme, os 2 filmes da Reiwa são um remake do Godzilla voltando à origem do monstro de 54. Até a estética dele, porque é muito legal quando a gente pensa assim, né? A riqueza vive ali nos detalhes, né? Fisicamente o Godzilla é diferente, se a gente for pegar. O Godzilla da Legendary é um tipo, o Godzilla americano, né, lá de 98, parece mais um jacaré gigante. Então você vai pegando ali, esteticamente ele é diferente. Esse Godzilla com a cabecinha redondinha assim, né, que tem esse tem um focinhozinho. Isso. Ele é mais o Godzilla puxando pro original ali, como vocês falaram, da era Reiwa, né, que é um remake. Então faz total sentido que ele se pareça mais com o Godzilla classicão, digamos assim. Ele tem um pouco de... Eu tô até curioso. Ele tem um pouco dos Godzillas, alguns detalhes de quase todos, sabe? Ele tem um pouco do formato do original. Sim. Só que se você for ver a cabeça na parte de cima, lembra muito da Heisei. Tem um negócio um pouco mais felino, sabe? O olho também mais assim, meio afunilado, sabe? Ele perde aquele olho redondinho. Porque o Godzilla original tinha um olhão, né? É o da Heisei que vem com aquele olhinho pequenininho amarelo. Se eu não estou enganado, o lance das escamas irem acendendo tipo um LED ali, aquilo também é um pouco mais recente, né? No Shin, né? Não, nem no Shin. Eu acho que o da Legendary foi o primeiro. Eu acho que eles pegaram isso da Legendary, né? Da Legendary. O que é bacana, porque dá a ideia que ele tá carregando ali uma pilha radioativa gigante, né? Ele vai subindo ali, então é muito bacana. E é legal também pra gente entender que existem não só tipos físicos, como a gente falou, mas existem personalidades diferentes pro Godzilla. Você tem um Godzilla herói, que vai proteger a Terra, que ele aparece de tempos em tempos como uma força da natureza que protege a Terra de invasões alienígenas, de robôs gigantes, enfim. E tu tem o Godzilla desastre natural, né? Que é o que a gente vê aqui. Então é legal o pessoal entender que existe essa diferença também, né? É o Godzilla babaca também. E é o Godzilla babaca. Tem uns filmes... Na era Heisei. Na era Heisei, no filme do Godzilla versus Mothra, da Heisei... Tanto da Show quanto da Heisei, ele é babaca. Todo filme do Godzilla contra a Mothra, do nada, a Mothra tá de boa fazendo o que ela tem que fazer, o Godzilla simplesmente chega querendo bater em todo mundo, regaçar tudo. Ele nem tinha que estar no filme, ele tá lá porque ele é chato. Ele só vai pra escrotizar, ele é um escrotão. Ele vai pra escrotizar. Isso. O Godzilla tem um filme que o Godzilla é realmente um verdadeiro babaca. É até engraçado, porque no Godzilla vs Mothra lá da Heisei, a plot principal é um confronto entre a Mothra e a Batra, que é como se fosse a versão maligna lá da Mothra. Sim, só que no fim as duas se juntam pra bater no Godzilla, porque o Godzilla... Tão chato que ele é. Nossa, acho que eu voltei alguns anos aqui pra aqueles filmes que passavam à tarde no SBT, que eu lembro que às vezes eles passavam uma sequência de Godzilla, né? Versus Mothra, versus uma porrada, assim. Então, e também cronologia, né? Era o que o Silvio Santos queria passar. Mas... Não, você quer falar alguma coisa? Eu cortei? Eu só ia comentar que isso é interessante de pontuar, porque eu vi com pessoas comentando que o Godzilla da Legendary era meio que errado, porque ele trazia uma visão de um Godzilla mais heróico, e que o Godzilla não é heróico, o Godzilla é vilão. Eu vi gente falando assim, até em questão de teoria da conspiração, de que eram os norte-americanos tentando justificar a bomba atômica, sabe? Como não, gente. O Godzilla é igual a bomba atômica, ele é um mal necessário para a humanidade. Só que o Godzilla, ele sempre foi isso, ele sempre tem. Igual você comentou, tem o filme que ele é vilão, tem o filme que ele é herói, tem o filme que ele é o babaca, tem o filme que, sabe, tem o filme que ele é abandonado lá no espaço e a gente fica com dó dele, porque ele foi enganado. Não, tem tudo isso, sempre tem teve. Filmes, inclusive, que ele tá
depois que ele vem, né, e salva o pessoal que ele tá indo embora, o filme acaba com aquelas musiquinhas japonesas felizes, assim, o pessoal na beira da praia dando tchau pra ele, mano. Sim, tem uns que ele faz isso. Destroy All Monsters, acho que é assim que termina, que ele fica na ilha lá, ele e o Minilla, né, que é o filhotinho dele, a pessoa do... o Godzilla vs Hedorah também, que eu acho que foi o primeiro que foi o Godzilla verdadeiramente herói, que ele enfrenta o monstro da poluição. E na hora que ele vence o Hedorah, ele olha pro pessoal, o pessoal olha pra ele achando que ele vai continuar a destruição, aí ele só vira e vai embora. Eu tô cansado, então deixou pra lá. O pai tá cansado, o Godzilla tá igual eu, o pai tá cansado demais. Mas então realmente não tem isso, né? A gente pode até fazer uma certa conexão com essa coisa da bomba nuclear, né? Não exatamente da bomba, mas acho que da ameaça. E aí já entrando diretamente na história do filme, tem isso, né? Que é uma coisa que é bem conhecida dos fãs. Provavelmente o pessoal que se liga mais em cultura pop já ouviu isso, que o Godzilla ele é uma metáfora para coisa da ameaça nuclear que o Japão passou. Radiação direta. Exato, nós não temos assim, é lógico que cada conflito na história da humanidade, né, tem a sua proporção, cada povo sofreu de uma maneira diferente, mas o que o Japão sofreu, e aí, gente, só dizendo para nossa audiência aqui, que a gente vai falar do povo japonês, vai falar de como eles encaram essa história de maneira até bem emotiva, inspiradora para eles, mas a gente não tá aqui para validar lado nenhum da guerra mundial, pelo amor de Deus, tá? Porque existe... Nem o filme faz isso. Inclusive nem o filme faz isso, né? Inclusive eu achei que ele tratou de maneira bem respeitosa essas questões políticas, a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho legal deixar claro, porque quando a gente fala, né, geralmente vai ter aquela pessoa que vai levantar, mas o Japão mereceu, porque ele tava com o eixo e tal. Gente, não, pelo amor de Deus, né? Guerra é uma coisa terrível, o que aconteceu foi terrível para todo mundo, o filme deixa isso bem claro ali, de que as pessoas estão ali, estão sequeladas e tal, então vamos sair dessa comparação rasa, assim, né? Falando do filme especificamente, o Godzilla ele é a metáfora da ameaça do mal radioativo e dos ataques e da catástrofe que fica depois que ele passa. É como se realmente tivesse sido atingido por uma bomba ali. E trazer isso pro contexto da Segunda Guerra, eu achei assim de uma... eu não vou dizer genialidade, mas de uma sensibilidade, porque pro Japão fazer isso, pra eles é delicado pra caramba, né? Tratar sobre isso. Sim, o Godzilla, eu acho que o Minus One foi interessante porque ele pegou e foi além do que todas as metáforas anteriores já estavam fazendo, né? Porque, realmente, no primeiro filme lá de 54, tem essa questão que se faz muita alusão ao ataque, né? Aos ataques lá de Hiroshima e Nagasaki, sobre as consequências dos ataques da bomba atômica, até da guerra como um todo, né? Não só a bomba atômica, de todo o perigo ali da ameaça nuclear e tudo mais. E, assim, quando saiu o Shin Godzilla, eles renovaram esse tema da ameaça nuclear. Agora fazendo alusão a eventos mais recentes, né? Sim, ao desastre de Fukushima. Isso, da usina de Fukushima. E, assim, quando o Minus One foi anunciado, eu pensei, o que eles vão fazer agora? Já não tem tanto tempo assim que saiu o Shin. Vai voltar lá na bomba atômica? Vai ser mais do mesmo? E justamente ter colocado o Godzilla sobre essa nova faceta, eu acho que foi um grande acerto do filme. Principalmente porque o que o Minus One faz de forma interessante, que nem o original fez, é que o original ele foca muito na ideia da radioatividade, por causa do incidente daquele navio que foi afetado pelos testes do atol de Bikini. Isso, Dago Fukumaru. Isso. Então ele já tem muito mais esse foco realmente do medo da radiação. O Minus One ele foge um pouco disso para falar da consequência direta da guerra. No Minus One, o Godzilla representa muito mais a destruição da guerra. O Godzilla é o símbolo da guerra do que da bomba por si só. Porque o Minus One, ele lembra que o Japão não sofreu só com 2 bombas. Ele lembra que o Japão sofreu com muitos bombardeios antes
E o que eu acho que o Minus One faz de forma genial, e até encaixa nesse disclaimer que você fez, ele também lembra o que o Japão fez durante a Segunda Guerra para outros países. Sim. Porque ele fala que aquela destruição não aconteceu só ali e há culpa no que aconteceu também. O Japão trouxe isso para ele. O Japão trouxe o Godzilla para o país por causa da destruição que ele começou. Sem contar que ele traz também a questão de como o Japão tratou os seus soldados, né? Sim, exatamente. Eles falam isso, né? Quando eles estão fazendo aquele... A gente dando um salto aqui. A gente não vai tratar o filme, gente, cronologicamente, parte em parte. Vamos pegar os detalhes aqui que a gente tá batendo um papo. Então, se a gente for pegar já mais lá no final, quando eles estão recrutando aqueles civis e tal, você tem um cara ali que foi um ex-oficial, né? E ele tá falando, gente... o nosso país sempre escondeu as coisas. Eles colocavam a gente em aviões que não tinham as catapultas que eles chamavam ali, mas é o assento ejetor. Então você transformava aqueles pilotos em kamikazes. Era pro cara, tipo, se você tiver... Eu sei que vai existir... Tem tudo uma contextualização da coisa, até tanto ritualística para o japonês se sacrificar, né? Isso é uma coisa que vem, sei lá, desde o Japão feudal e a gente sabe que isso tá na cultura deles. Mas para muitos é visto, e o filme cita isso, é visto até como um certo desprezo pela própria vida, né? Os caras mandarem as tropas para lá sem ração suficiente, gente morrer de fome, de tanque e não ter blindagem suficiente. A própria ideia do kamikaze, o filme trata como um conceito absurdo. É muito dedo, assim, na ferida, Matheus. Isso, olha, totalmente. Isso que a gente quer falar. Eu acho que hoje a gente tem a maturidade para falar sobre isso aqui. E, né? E isso, ele veio num momento importante, que a gente comenta no nosso review. O Minus One, ele é a desromantização da guerra. Ele pega essa ideia de que o próprio kamikaze era focado nisso, que você morrer na guerra é glorioso, é lindo. A cultura pop tem esse negócio do sacrifício pelo bem maior, de não sei o quê. E o Godzilla Minus One tá sempre batendo nessa tecla. O sacrifício, você não morre por algo maior, você só morre. Você não tem que sacrificar, você tem que construir e manter quem tá vivo. Tanto que tem, né, toda essa questão do personagem principal, que era um kamikaze. Quando ele volta pro Japão, ele é renegado pela sociedade, porque você tinha que ter morrido. Como é que um kamikaze volta vivo da guerra? Significa que você é desonrado. Sim. E o filme ele tá sempre voltando nisso, lembrando nesse ponto, nessa desromantização de que a guerra é só destruição, é só morte, é só dor. Porque o Japão, ele já tava... a guerra já passou tanto tempo que as gerações mais novas já não lembram do desastre que ela foi. E tanto que eu não vou lembrar exatamente onde, mas uma pesquisa recente mostrou, uma pesquisa feita com a geração mais nova, que a ideia de que a guerra é algo necessário para fortalecer um país está no nível mais alto de aceitação do povo lá. Sabe? O Japão já está com história de querer voltar a ter um exército ativo e não ter mais um exército de defesa nacional. Há um grande movimento de negação do que o Japão fez durante a Segunda Guerra também. Então o Minus One, de um jeito ou de outro, ele fala de coisas que são extremamente delicadas na cultura japonesa atualmente. É uma barreira cultural que a própria Alemanha passou durante muito tempo, né? De você tratar de certos temas envolvendo a Segunda Guerra Mundial e chegou em um momento onde eles assumiram, falaram, olha, não... É muito melhor a gente transformar isso em uma pauta histórica do que você tentar esconder e fazer dessa maneira. E é legal isso que você falou, Matheus, porque até menos de 10 anos atrás ainda estava em vigor, eu não vou saber agora de cabeça o ano exatamente, mas ainda estava em vigor certas restrições armamentistas que os Estados Unidos impunham sobre o governo japonês. Eles não podiam ter uma determinada quantidade de navios, de armas de longo alcance. Isso só começou a haver uma certa distensão, até por conta dos testes que a Coreia do Norte estava fazendo. Então o Japão precisaria ter ali uma certa ressalva para se defender.
E isso, de certa maneira, está presente no filme, né? Quando eles estão esperando que os Estados Unidos liberem para eles aquele contra-torpedeiro que vai enfrentar o Godzilla ali. E ele, não, a gente tem que ganhar tempo, né? Tem até um nome, acho que é Taiko, não vou lembrar agora de cabeça, mas eles falam, a gente tem que ganhar tempo para que o navio chegue aqui e ele vai resolver a situação. É como se fosse, entre aspas, um favor que os Estados Unidos estão fazendo de liberar um certo armamento para eles. Então, olha quanta coisa tá presente até hoje, se a gente for falar, né? Quanta coisa toca aqui e tá presente no filme. Então, talvez por isso eles se comuniquem tão bem com o público japonês atual, né? Então, acho que é muito redundante isso que vocês falaram. E a coisa do drama do povo japonês, porque, como a senhora disse, não são só as bombas, né? A gente pensa em Japão, destruição, mas você teve várias partes do arquipélago japonês invadido, né? A terra arrasada mesmo. Se a gente for pensar, quando a história começa, o Mizushima, né, que é o personagem principal ali, que a gente vai vendo a história pela ótica dele, ele chega em Tóquio depois da Operação Midhouse, se eu não estou enganado, que foi aquele bombardeio que queimou praticamente Tóquio inteira, né? Diversas outras obras da cultura japonesa tratam sobre isso. O clássico, né, o Cemitério dos Vagalumes, que anos depois eu assisti quando era molequinho e eu não entendia o que era, né, aqueles foguinhos caindo ali no final do filme, achava bonitinho, e aí quando você cresce, você fala, cara, as pessoas estão morrendo aqui, porque Tóquio está queimando, né? Então, outras obras da cultura pop tratam sobre isso, e é chocante. Para mim foi muito chocante ver aquilo ali. Logo no início, você vê que os caras estão morando, sei lá, dentro de um container. A casa dele é uma barraca, cara. É muito chocante isso, né? Então, é impactante pro público japonês, e acho que para quem conhece um pouquinho de história, se liga um pouquinho nisso, percebe que é um filme um pouco mais ousado. Ele tem um contexto histórico muito forte. E ele tem um momento assim que eu acho que é fantástico, que o Japão, né, pós-guerra, ele estava dominado pelos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos era praticamente, o Japão era colônia dos Estados Unidos nesse período. A ocupação. Período da ocupação. Então eles pedem ajuda dos Estados Unidos para resolver o problema. Os Estados Unidos fala que ele não pode por causa das tensões com a União Soviética. Sim. Então o filme está falando assim, olha toda essa destruição. A gente acabou de ver o momento mais terrível em questão de dano material e perda de vida da história da humanidade. As vítimas ainda não conseguiram se recuperar e a gente não pode fazer muita coisa porque uma outra guerra, talvez mais poderosa, mais destrutiva, pode começar. Então ele mostra que a guerra, quando ela acontece, depois que ela passa, quem lida com as consequências são só as vítimas. Os governos, quem está muito mais preocupado com os esquemas, e a humanidade já está caminhando para ainda mais violência. As próximas guerras. Já está se pensando nas próximas guerras, na corrida nuclear, né? Então é tudo uma questão é um filme sobre desamparo, por assim dizer. Tanto durante, né, que a gente falou, né, do governo da guerra, quanto depois. Basicamente o governo japonês, o império na época, começou uma guerra, uma missão imperialista. Sim. Ele perdeu, ele provocou uma guerra, ele perdeu, e quando chegou a hora das pessoas lidarem com isso, o governo falou, a gente não pode fazer nada, vocês se viram com isso aí agora. E é legal, porque quando eles tocam nessa... Por isso que eu falei que o filme ele é até respeitoso em certo ponto. Quando ele toca nessa coisa de que, olha, os americanos não podem vir por causa dos soviéticos. Os soviéticos não vão se meter aqui também por causa de outros conflitos. Então depende só da gente fazer. Em momento nenhum você percebe que tem um tom rancoroso ali. Tipo, esses americanos malditos, sabe, não vão vir ajudar a gente. Não. Eles só citam aquilo ali para te contextualizar numa situação histórica, o que acrescenta mais, dá mais robustez ao roteiro do filme, se a gente for pensar. Mas em momento nenhum ele tá ali num discurso rancoroso. Teria até uma certa legitimidade, se a gente for pensar, né, no espectro de todo que o povo japonês estava passando, tá, gente? Não tô falando aqui
de exército, do governo, mas do povo, né? Mas não, ele trata dessa maneira muito respeitosa. Você vê que o rancor ele é mais direcionado a quem levou o Japão para a guerra e Sim. não as consequências necessariamente. Ele tem esse rancor de por que enfiaram a gente nessa situação, por que a gente está tendo que lidar com isso agora. Não pedimos por isso e agora estamos nessa. Exatamente. E aí vocês veem que interessante, porque a gente já está aqui pelo menos uma meia hora e a gente quase não falou do Godzilla em cena. A gente falou da contextualização, a gente falou das inspirações históricas, a gente já falou aqui das motivações do personagem principal e tal, porque o Godzilla ele aparece logo no início, né, ali naquela base onde o Mizushima vai pra... Ele mete o migué, né, ele não quer se matar, ele fala que o avião dele, né, tá com a rebimboca da parafuseta ali que tá ruim, ele estaciona naquela base. E aí, tanto que o próprio engenheiro-chefe, né, o Tachibana, né, eu lembrei do nome por causa do Ukyo Tachibana do Samurai Shodown, ó que verme que eu sou. Então ele até fala pro Mizushima, né, fala, cara, beleza, sabe, vamos fingir que a tua nave deu pau mesmo, que a guerra já acabou, ninguém tem mais que morrer, então você vê que a galera tá realmente prezando a vida. E o Godzilla aparece ali, pequenininho, se a gente for pensar, né? Ele tá um Tiranossauro Rex ali que tomou o suco, né? Tiranossauro Rex depois de 3 anos de CrossFit. Tá um pouquinho mais bombadinho e tal, mas você vê que ele ainda não tá gigantesco. Uhum. E conforme vai aparecendo depois a questão da reconstrução do Japão ano a ano, você vê que o Godzilla também ele vai aumentando como se fosse sempre aquela ameaça presente. Eles mostram até uma cena que é muito rápida. Mostra a Operação Encruzilhada, né, que é de 46, que são dos testes feitos lá no Atol de Bikini. Né, é o que muta ele, faz ele ficar... Exatamente. Então, assim, ó, só para mostrar, tem referência com o original, né, e é por causa disso que ele tá crescendo. São pequenos detalhes. Mas depois disso, o filme entra numa... Eu tava assistindo aqui com a minha esposa, e aí eu tava vendo o filme e tal, e ela... Nossa, mas que drama, né? Que ela não tava prestando atenção no filme, ela tava vendo outra coisa. De repente ela ficou olhando assim, tipo, uns 10 minutos, ela... Cadê o Godzilla? Que eu só tô vendo essa galera vivendo esse drama, e o cara acha uma menina, e a menina tá com uma criança que não é dela, e eles estão ali reconstruindo, estão formando uma... De repente, vira um... Não é um dorama porque não é coreano, né? Mas vira um J-drama que tu tá super envolvido ali. Eu falo, mano, eu nem quero que o Godzilla apareça. Eu quero saber o que vai ser dessa família aqui. Essa imersão de você se importar com os personagens, na minha opinião, ele é 50% do que faz esse filme ser tão bom quanto ele é. Fácil. É o melhor núcleo humano da franquia inteira. Nem o original tem um núcleo humano tão bom. É porque o Godzilla sempre teve essa coisa da perspectiva. O pessoal fala muito, o Godzilla quase não aparece em filme e tal. Do Shin mesmo, eles comentam muito que o Godzilla quase não aparece. Ou que ele demora pra... Gareth Edwards também. Só tem 14 minutos de Godzilla no filme de 2014. Isso, E as pessoas não entendem que se você for pegar lá desde a era Showa, dos primeiros filmes do Godzilla, ele também custa pra aparecer. Porque a ideia do filme é falar sobre... A relação, né, da aparição do monstro com alguma situação que está sendo proposta ali no filme. Sempre foi assim, sabe? Eu não entendo muito quando as pessoas falam, mas o Godzilla quase não aparece, porque ele sempre foi isso, ele sempre foi algo por trás de uma situação. Ele é mais do que aquela sombra que move todo mundo a ter que lidar com o que está acontecendo, que é o Godzilla, no caso. Sim, e... Se a gente for ainda seguir, né, dentro dessa coisa, tem que lembrar que o grande, né, Steven Spielberg já ensinou que você nunca mostra o monstro de uma vez. Ele tem que ir naquela ameaça. Lógico que é pra esconder defeitos especiais também. Mas nesse caso não, né? Inclusive os efeitos de Godzilla Minus One são bem interessantes. Mas eles fazem essa questão de ir mostrando de maneira cadenciada, mostra aqueles peixes na água ali, e depois o sonar, aquelas boias que captam radioatividade, né, elas vão piscando como ele vai aparecendo, então aquilo vai te criando uma certa tensão. E você se importar com esse núcleo humano, Matheus,
é uma das coisas que você falou que, pra mim, de longe, é um dos melhores núcleos. Eu não tenho uma base de comparação tão grande. Mas se for, e eu sei, né, a gente abriu o podcast falando que existem tipos e tal, talvez não dê pra comparar uma coisa com a outra. Mas uma das coisas que me afasta, inclusive eu sou muito hateado nesse canal aqui, é o meu desprezo por Godzilla vs Kong, cara. Porque é um filme bonito. Se eu botar no mudo, é um videoclipe de 2 horas de monstro se espancando maravilhoso. Mas o roteiro é medonho. O núcleo humano é sofrível. Eu concordo com você. A menina do Stranger Things, a Millie Bobby Brown. A Millie Bobby Brown, com aquele moco do podcast, é uma das coisas mais insuportáveis que eu já vi no cinema, assim. Então, a Legendary só começou a acertar núcleo humano na série agora, né? Monarch, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, cara, não é difícil. Tem que ter... você quer que o filme de monstro gigante que solta calor radioativo pela boca, você quer que seja um filme sério. Cara, não necessariamente precisa ser um filme sério. Mas, gente, existe um nível de imbecilidade, desculpem me falar isso, que te afasta, sabe? Tipo, o filme é muito bonito, efeitos especiais legais, você vê no final ali uma luta do Kong com o Godzilla, uma coisa meio Naruto ali nos prédios de Hong Kong, com neon pra todo lado. Porra, é bonito, mas tu já tá assim na cadeira, falo, mano, eu já não aguento mais isso, tu já tá anestesiado, então não sei a opinião de vocês. Não, eu acho que você tá certo, porque o que o -1 faz um filme do Godzilla, o Godzilla só é tão bom quanto os seus humanos, sua parte humana deixa ele ser. Então você pega o -1, qual que é o diferencial dele? Fica um tempão só falando daquela família que tá sendo reconstruída, né? Então, só que você sabe que tem um Godzilla. Então você vê que a menina conseguiu arrumar um emprego, ele também arrumou aquela tripulação, a menininha tá crescendo, estão se aproximando, só que você sabe que tem um Godzilla. Então você fica nessa, você tá vendo esses personagens humanos na tensão de que você sabe que o monstro vai chegar e vai causar uma tragédia. É diferente dos outros filmes, igual os filmes da Legendary tem muito esse problema, que você tem que aturar os humanos entre as cenas do Godzilla. Elas não funcionam juntas. Você até torce pro Godzilla aparecer logo. Aparece logo. Come essa galera, pisa nesses corpos. Sim, exatamente. Né? Cadê explode? A explosão nuclear aqui mata. Nesse é diferente, por isso que ele funciona tão bem. Sim. Se a gente for pensar ali, né, você se importa com os personagens porque você vê a evolução, vai mostrando ali cada ano, né? A própria, acho que é a Kiko, que é a menininha, né? Você vai acompanhando porque ela vai crescendo também. Ela é uma menininha de colo, depois ela já tá um pouco grandinha, depois ela já fala ali e tal. E como chora bem essa menina, né, cara? Parabéns pra essa criança aí, que ela chora muito bem, com muita ênfase, né? Maravilhosamente. E se a gente for prestando atenção, eles vão evoluindo. O Mizushima ele pega um outro emprego, que é perigoso, né? Pra catar mina no meio do mar. Então ele ganha bem, então ele compra uma casa melhor, compra uma moto. A própria Noriko, ela vai trabalhar. Ela fala, não, lá em Ginza, né? A região de Ginza, agora eles reconstruíram os prédios. Eles estão contratando pessoas. Tipo, cara, isso já é 47, né? Depois de mais aí de 2 anos, a vida tá indo pra frente de novo, sabe? O japonês, ele tem essa coisa de conseguir dar a volta por cima, porque é um país que todo tipo de desastre natural você vê que tem no Japão. Então, eles estão sempre dispostos a reconstruir. E é bacana. E aí você começa a pensar, fala, mano, o Godzilla vai chegar, mas ele vai destruir isso tudo, o cara Noriko vai perder o emprego, a Kiko vai passar fome e tal. E por que eu tô me importando com isso no filme do Godzilla? Que roteiro bom, cara! Sim, exatamente. O -1, ele é ótimo porque você esquece que ele é um filme do Godzilla. Você simplesmente esquece. Sim. De repente você tá falando, vai ser um filme do Godzilla? Aí quando você lembra disso é quando ele aparece. Aí você fala, porra, agora vai dar ruim, não. E é justamente isso que a gente falou, como ele representa a guerra. Porque tá tudo sendo reconstruído e você sabe que uma hora
tem sempre esse risco de que tudo aquela dor, toda aquela destruição vai voltar e levar tudo pra estaca zero. Que é daí que vem o nome do filme, né? Acho que ele é impactante também, porque justamente por ele manter tanto tempo a gente nessa realidade dos personagens, né? Com o pé no chão ali. É como você disse, não parece que a gente tá vendo um filme do Godzilla, parece que a gente tá vendo um filme de uma família ali se reconstruindo depois da guerra, né? E aí você fica ali, é o mundo real, não tem fadinhas cantando música pra uma outra, não tem nada disso. Aí quando o Godzilla aparece, o impacto é até maior. Sim. Justamente por isso, Sim, exatamente. E eu não sei se a gente pode até fazer essa imersão, né, um exercício de imersão aqui. A minha ansiedade de saber que o Godzilla vai chegar e vai botar tudo a perder, talvez fosse a ansiedade de muitos japoneses na época, porque a gente trata hoje como números. 45 acaba a guerra, 47 ele já reconstruiu boa parte, mas não é assim. Não. Provavelmente aquelas pessoas passaram anos, até décadas, sofrendo, tipo, cara, quando será a próxima guerra? Quando vai ser a próxima, exatamente. Principalmente que já estava aumentando a tensão de uma possível guerra nuclear, né, entre União Soviética e Estados Unidos, que saiu da Segunda Guerra como a maior potência mundial do mundo. Maior potência mundial. Então eles já ficam nessa. A gente vai ver isso de perto de novo, vai acontecer de novo, a gente está no meio do caminho aqui, o que pode acontecer? Numa época em que, vale lembrar, o Japão ainda estava dominado por bases norte-americanas por todos os lados. Né? Sim. E é impressionante, né? Porque o filme ele vai causando essa imersão, mas quando a ação tem que acontecer, porque a gente também gosta de ver. Vamos lá, a gente também. Claro. A gente tá aqui, quem todo mundo gosta de ver um monstro gigante destruindo tudo. Quando ele chega, cara, e aí dá rabada pra todo lado, ele vai pisando original. E tal, toca a música original e destruindo. Tem aquela galera que tá louca em cima do prédio, né? O cara tá narrando o Godzilla como alguém narra uma partida de futebol, né? O Godzilla entra na grande área, agora avançando aqui pelo meio de campo. Inacreditável a jogada do Godzilla. Muito... até uma referência ao filme original também. Aqueles caras que ficam no alto da torre. No original tem um pessoal que fica no alto de uma antena, assim, de uma torre, narrando o que tá acontecendo. O Godzilla vem dar uma rabada. Eu sabia que aquilo ali devia ser uma referência a alguma coisa. Gente, isso não tá aqui por acaso. É muito, assim, surreal. Né? Então é bacana ver aquilo ali. E na hora que ele dá o disparo nuclear, que você vê aquela... Me deu um... Eu tava sentado na cama, já vi o filme tarde, né? Eu tava sentado na cama assim, e deu uma debruçada. Quando ele vai carregando, que ele assopra, né? Que ele dá a rajada. E é uma explosão. Você vê o cogumelo nuclear subindo. E vem aquela onda devastando. Você vê a Noriko sendo tragada por aquela poeira. Eu dei aquele, sabe aquele... Gente! Essa cena é cruel. É pesado, cara. Sim, exatamente. É pesado. Porque o Godzilla, né, a gente falou, o Godzilla sempre representou essa questão da bomba atômica, da energia nuclear. Mas é a primeira vez que o Godzilla é uma bomba atômica. É a primeira vez que a explosão dele causa o mesmo efeito. Inacreditável. E aí, bom, os japoneses, né, precisam fazer uma coisa para combater o Godzilla. Cara, acho que poucas vezes na vida eu vi um plano mais criativo do que aquele ali do professor Noda ali, digno de um professor Pardal, né? Você vê que ele tá usando a física, porque o Japão não tem recursos, então eles estão usando bote inflável e aquele sistema de bolhas ali que funciona sob alta pressão e tal. E aí você tem pelo menos ali uns 20 minutos de filme que vira um filme de heist, né? Você vê que fazendo o plano, não, tem que ir atrás de um avião. Aí mostra um avião que é um protótipo. Agora a gente tem um avião. Chama o engenheiro. E aí vai atrás do engenheiro e recruta a galera e tal. E de novo, você entra naquela imersão ali. Eu não sei na história, vocês podem até falar, né? Lógico, né? Tirando os filmes que o Godzilla luta com outros monstros, mas que os humanos têm que enfrentá-lo diretamente, se houve alguma outra resolução tão criativa quanto aquela, cara. Porque, olha, parabéns pra quem bolou aquilo ali. Olha, é porque geralmente... É quase uma questão do Enem.
Matheus. Ficou ali. Aqueles, sabe? Né, Considere que o Godzilla tem 240 toneladas. E se você usar um bote inflável de tantas pressões de ar, a quantos metros por segundo o Godzilla vai subir pra água? Sim. Não, acho que só o primeiro, que é o que é o destruidor de oxigênio. Que é o destruidor de oxigênio, que é uma arma. Uma arma não, é uma invenção do cientista. Não? Serizawa. Do Serizawa. Isso. Que ele faz um negócio chamado destruidor de oxigênio. E o primeiro filme ele tem toda essa questão de o destruidor de oxigênio pode acabar com o Godzilla, mas o Serizawa não quer usar porque ela é uma arma mais poderosa que a humanidade já viu, e ele sabe que se ele falar pro mundo que ele tem aquilo, vão querer usar aquilo como arma. Então tem toda uma trama relacionada a isso. Só que a ideia do Godzilla, depois do primeiro, é que como você derrota algo que armas não conseguem resolver. Não importa você ter a maior potência militar do mundo, você não consegue lidar com o Godzilla. Então o Godzilla ele sempre teve essa de... O ser humano vai lá, dá tiro, tem o tanque de laser, tem o Super X, que é a navinha lá, com diamante na frente, mas nunca resolve. O que resolve é outro kaiju, ou o Godzilla decide falar, tá bom, não vou ser mais babaca, não vou embora aqui, vou voltar pro meu mar aqui e ficar de boa. Cansei de escrotizar essa galera aqui. É sempre o ser humano tentando entender como lidar com o Godzilla e não como acabar com ele. Tem o legal também que na era Heisei é o Godzilla vs Destroyer, que é o último filme, Destroyer. E é muito maneiro, porque o Godzilla está morrendo nesse filme. O Godzilla tá velho, ele tá morrendo. E ele é como uma usina nuclear, então a morte dele vai causar uma mega explosão que vai levar embora não só o Japão, mas segundo o filme, o mundo inteiro. Então é a humanidade tentando evitar a explosão. Evitar que o Godzilla exploda. Também é legal esse filme. Então ele sempre... esse, eu acho que talvez seja o mais criativo e o mais focado em humanos derrotando o Godzilla. Talvez só perdendo pro Shin, que é todo um plano de... como a gente dá anticoagulante pra esse bicho, né? Que é aquele negócio que você tem que derrubar ele no chão, dar anticoagulante pro sangue dele. O Shin e esses são os mais criativos nessa questão. O japonês é maravilhoso, né, cara? Porque é isso que é incrível. A solução não é simplesmente vamos atirar o máximo possível neles. Que é o que o Godzilla do Roland Emmerich sofreu com isso, né? Tem aquela frase que do diretor japonês do Godzilla, que ele falou que ele achou um absurdo o filme do Roland Emmerich, porque os norte-americanos parecem incapazes de pensar em uma coisa que eles não conseguem destruir dando tiro. Exatamente. Então, o Minus One ele vai justamente nessa mesma veia do Shin. Do Shin, no caso, é a ciência. Como a gente usa a ciência para resolver esse problema. E o Minus One ele faz algo que eu acho genial e pode passar um pouco despercebido, é que tem aquela parte, né, o cara fala, vamos ganhar tempo aqui porque vai chegar o encouraçado, que a gente usava na guerra, o encouraçado vai dar resultado, vai resolver. Não serve pra nada. Um sopro atômico, bum, acabou. O que resolve no final, porque é uma questão que o Japão passou, e você vê isso em várias outras obras japonesas, como o Mobile Suit Gundam, o Yamato, Battleship Yamato, Macross. O Japão, ele saiu da guerra e tudo que ele herdou foi arma. Arma. O que você constrói com arma? Nada. A arma. Então, você vê no Minus One, eles tentam usar o encouraçado, serve de nada, adianta nada. Eles têm que usar o quê? As coisas que sobraram e fazem parte do mundo civil. Então tem todo esse plano de primeiro afundar ele, aí se a compressão não matar, eles sobem para descompressão matar de vez. E aí quando tem aquela cena que eles estão tentando puxar o Godzilla para cima, o barco já tá quebrando o guincho dele, aí chega aquele personagem com barcos pesqueiros. Não é o exército, não é armas que estão chegando, são os barcos pesqueiros, as coisas que são usadas para construir, que são usadas pela população para se livrar. Então ele basicamente está falando nesse ponto que você não lida com os traumas da guerra com mais guerra, você não resolve a destruição do conflito destruindo mais. Sim, só construindo. Exatamente, me deu até um certo déjà vu ali, né, porque eu lembrei do Operação Dínamo, né, lá em Dunkirk,
quando os ingleses pedem, né? Eles convocam os civis ali com os barcos para tirar os soldados ingleses que estão lá, porque os alemães estão chegando. É muito forte, né? Você vê que realmente o povo japonês está unido ali. E eu tô lendo recentemente, né? Até porque a gente está fazendo uma série de vídeos aqui, o Shogun, do James Clavell. Eu sou um grande fã dele, assim, leio tudo dele que tem aqui. É uma coisa que eu vejo muito nele também, outras obras japonesas, né? Como a gente citou no início. O Japão sofre tudo, né? Tem os terremotos, tem os grandes furacões, né? As tempestades no mar, tsunamis. Então, aquela coisa de que construía-se casas de madeira e papel, porque se um terremoto derrubar, você pode reconstruir de maneira mais barata e mais fácil. E é a união do povo japonês, né? Toda aquela parte motivacional ali pro final do filme, ela tinha tudo para que, se fosse num filme hollywoodiano, para ser aquele momento piegas pra cacete, né? Tipo no Armageddon lá, com o Bruce Willis e a galera, a bandeira dos Estados Unidos flamulando de fundo. Independence Day. Independence Day, hoje cancelamos o Apocalipse. Tocando Aerosmith de fundo e os caras em câmera lenta andando ali contra o pôr do sol. Mas não, você vê que sobrou pra eles aquilo ali, né? Eles se unirem com o que eles têm e tentar fazer alguma coisa, porque você tem algo que você vai perder, cara. Olha, a gente demorou tanto tempo para reconstruir, e se a gente não der um fim nesse bicho, né, a gente não vai conseguir. E o final é bem chocante, assim, né? Você tem a redenção do Mizushima, né? E o próprio a própria questão do engenheiro, que era um cara que teoricamente odiava ele porque culpava ele pela morte lá dos companheiros e tal. Ele falou: cara, eu vou te dar uma escolha aqui que pela vida, eu quero que você escolha viver. A gente tem que viver, a gente tem que deixar essa merda pra trás, esses rancores pra trás, o que foi, passou. Você tem que viver, tem uma criança que depende de você e tal. Então aquele final, quando ele meteu o avião na boca do Godzilla, meu irmão, eu tava comendo pipoca, eu joguei pipoca pro alto, eu falei: porra, é isso aí, arrombado, come essa porra mesmo e tal. E ele explode a cabeça do Godzilla com o avião. É muito bom, cara. E você vê o paraquedas caindo no fundo, né? Sim, é muito bom. E, consequentemente, a Noriko viva no final. Eu falei: mano, o filme me entregou um final feliz. Um filme do Godzilla, eu saí emocionado. Eu falei: um final feliz, um novelão. É uma novela do Godzilla, assim. Né? E não é todo filme de monstro gigante que te passa isso. Passa aquela coisa, tipo, reconstruiremos, né? E aí os caras em pé, sei lá, com a Estátua da Liberdade fudida atrás, assim, a Casa Branca meia destruída e tal, né? Não, mas o espírito norte-americano irá reconstruir a nossa pátria. Mas é vazio. Aqui não, cara. Aqui é motivacional, né? Não sei se vocês sentiram isso também. Sim, eu acho que uma coisa que é legal é que você percebe ali, quando eles estão investidos naquela missão final, que não é pelo Japão, é pelas pessoas, é pelas vidas das pessoas. O Japão é o Japão. Isso, não é por bandeira, não é pelo império, não é pelo Estado, não é pelas pessoas que sobreviveram e têm que continuar sobrevivendo. E eu achei que até ver gente que reclamou da Noriko ter sobrevivido no final, no sentido de forçou um final feliz. Mas é porque é um dos temas do filme, né? Você não se sacrifica por algo, você sobrevive por algo. Então, se ela tivesse sacrificado para salvar o personagem principal, ela fugiria um pouco desse tema, né? Mas ele tem um detalhe que é o detalhe da mancha, que mostra que ela sobreviveu, mas uma cicatriz que ela tem fica uma mancha preta, né? Que parece que é igual o sangue do Godzilla. Aí o pessoal especula bastante sobre essa cena, que ela tá com, acho que no pescoço, tá uma mancha preta no pescoço dela. E as pessoas ficam especulando o que é aquela mancha preta, porque ela ficou com aquilo, né? Só que é interessante que isso tem um simbolismo, porque ela sobreviveu, ela e o Koichi provavelmente vão continuar ali reconstruindo as vidas deles, mas ela fica com essa mancha. Eu vejo isso como um simbolismo pro fato da guerra
sempre deixar a sequela. Ela sempre deixa uma mancha. Por mais que você deixe para trás, por mais que você comece a reconstruir, aquela mancha sempre vai estar ali para lembrar de tudo, de todo o terror, né, que aconteceu, no caso do terror do Godzilla, mas representando a guerra em si. Todo desastre deixa marcas. O filme está falando que, basicamente, isso. A gente sempre vai ter que viver com essa marca. Exato. Mas ela não define a gente. Exato. E tem a questão das sequelas após ataque radioativo, né? Que é um tema outra referência óbvia. Né, no Japão. Eu não tinha reparado, eu abri aqui as imagens para ver, que vocês, né, depois que vocês falaram, realmente eu não tinha reparado. Então acho que só melhora o final, cara. Vocês melhoraram o final, eu já tinha gostado, então muito obrigado. E aí a gente já vai para as considerações finais, mas antes disso eu queria quase semi-encerrar aqui com uma pergunta, né? A gente falou bastante aqui do filme, elogiamos e tal. Vocês acham que Minus One talvez seja um pouco pretensioso isso, tá? Eu não digo que ele tem essa missão, não. É uma pergunta que eu vou levantar aqui. Vocês acham que ele eleva o nível de filme nessa pegada de monstro gigante? Porque a gente acabou de falar aqui de questões históricas, a gente falou de filosofia, né, de você sobreviver e sei lá, do auto-reconhecimento das pessoas como uma nação, como um povo não dividido. Então, assim, só coisas boas aqui e num filme de monstro gigante, cara. Então, porque uma das especialidades de vocês produzem conteúdo sobre isso, que é a ficção científica também, né, além de outras coisas, mas basicamente. E muito do que eu discuto aqui no canal ou no podcast também, às vezes, é que todo mundo gosta de ver lutinha de sabre de luz, de nave e tal. Eu gosto pra cacete, é bacana, é legal, eu curto muito. Mas é aquilo que a gente falou do Kong versus o Godzilla. Se for só isso, né? Muita gente reclama, botaram política na minha ficção científica, botaram filosofia no... Cara, se for só isso, eu acho que a ficção científica, ela usa, né, de aparatos imaginários e fantasiosos para tratar de temas reais, né, para falar sobre transhumanismo, para falar sobre guerras, para falar sobre regimes autoritários, de distopias pós-apocalípticas. Eu acho que a ficção científica, ela trata disso. Se não é só robozinho, é raiozinho, é navezinho, né? Uhum. Então, a minha pergunta é essa. Vocês acham que a partir disso, Godzilla Minus One, ele mostra que um filme de monstro gigante pode ser mais do que só o monstro gigante? Olha, eu acho que eu concordo que sim, mas eu trocaria o termo eleva por lembra. Porque o primeiro Godzilla é exatamente isso. O primeiro Godzilla é, pra mim, um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. Você acha que a indústria se perdeu em algum momento e focou só no show? Só na pirotecnia? Eu acho que o negócio é que o Godzilla é até engraçado, porque ele é sempre assim, ele começa sério, fica bobo, rebutam, ele começa sério, fica bobo, rebutam, e é uma até coisa... no norte-americano tá acontecendo até isso. No norte-americano, né? O de 2014 não é claro, obviamente, não é tão ali quanto o Minus One, mas ele fala assim sobre a destruição da guerra, principalmente no contexto norte-americano, a destruição pós-ataques inesperados, como aconteceu em 2001, e depois ele brigando com o macaco gigante. Mas você o macaco montando nele agora, né? Gente, uma... Desculpa, mas vocês não querem que o Godzilla seja escroto. Eu seria escroto. Eu passo uma humilhação dessa. Mas é isso. Os monstros gigantes, eles sempre nasceram com essa ideia. Na verdade, eu digo até mais, quando você estava falando que a ficção científica fala sobre isso. Não existe nenhum conceito da ficção científica que não tenha nascido de um ponto de vista político. Você pensa em ficção científica, primeira coisa que vem na sua cabeça, se você for ver, ela é política de alguma forma. Robô. Ficção científica, robô. Robô nasceu como uma referência a pessoas escravizadas. Alienígena nasceu como uma referência à xenofobia. Então ela sempre tem essa questão. E os monstros gigantes, o Godzilla,
não foi o primeiro, provavelmente o mais importante, você não consegue tirar ele do contexto político. Tem uma cena do Godzilla de uma mãe abraçada com os filhos, enquanto a cidade pega fogo, e ela fala, calma, a filha chorando, ela fala, calma, minha filha, logo a gente vai encontrar com seu pai. E é um negócio assim, sabe, surpreendente. O Shin Godzilla, para quem viu a tragédia daquele maremoto no Japão e depois as consequências do desastre de Fukushima, mexe bastante, porque é muito parecido. Então acho que o Minus One, ele serve pra gente lembrar que não é só monstro gigante. O que a gente vê tem um significado por trás. E eu acho que ele fez isso com impacto suficiente para não ficar perdido na sutileza, entendeu? De você imediatamente conseguir perceber, você não precisar ficar refletindo sobre isso. Eu acho que ele lembra. O Shin não é tão velho e faz isso também. O Shin é de 2016, né? 2016. Eu acho que o Minus One, ele é importante também na parte do resgate do significado do próprio Godzilla. Porque se você for pensar no Ocidente, o que tá em alta aí é esse universo da Legendary, né? Esse Godzilla que já tá ficando uma coisa infantilizada, puramente para vender brinquedo, com uns personagens bem sem sal, assim. E é só bicho brigando, coisa piscando, explosão, não sei o quê. E o Minus One ter feito esse sucesso que fez, eu acho que foi uma resposta excelente a essa situação que o Godzilla tá chegando no cinema. Porque o Minus One está lembrando as pessoas, gente, isso aqui é Godzilla. Esse lagartão que vocês estão vendo brigando com o macaco aí se chama Godzilla, mas não é o Godzilla que o Japão criou. Não é o Kong, é o Kong, né? O Kong com a manopla do Thanos ali também. Até o Kong, ele tem um contexto político e filosófico lá do seu original sobre a perseguição do inalcançável. A intervenção humana sobre a natureza, de tentar comandar sobre a até onde alguém pode ir por fama e dinheiro, entendeu? Agora não, agora ele vai ao centro da Terra numa civilização de macacos mágicos com armas que brilham. Cara, aí a galera vem aqui no canal e não quer que eu fique puto, cara. Mas eu acho que essa relação, com a Sora falando e você, eu tive uma epifania aqui agora. Essa relação de trazer o Godzilla de volta se encaixa muito bem na sua representação da guerra também, porque a Segunda Guerra, ela aconteceu há tanto tempo, estatisticamente, ninguém que vai ouvir isso viu ela de perto, leu ali acontecendo na hora, que já se tem uma visão romantizada, simplista da guerra. Não é incomum, tal como tem um personagem no filme, você ouvir hoje pessoas eu queria ter nascido nessa época, eu queria ter vivido, ter lutado na Segunda Guerra. Então o Minus One, ele retorna o Godzilla e usa isso para lembrar que a guerra, tal como Godzilla, é algo bem sério. Não é algo você não quer o Godzilla na sua cidade, tal como você não quer vivenciar uma guerra. Sim. São coisas que, inclusive, semana passada, né, quem estiver ouvindo a gente aqui não conferiu ainda, semana passada a gente lançou a edição sobre Napoleão, né, gravamos eu e o João Vinícius aqui, a gente falou do Napoleão com o Joaquin Phoenix, e a gente falou sobre isso, né, que é um personagem que ele é curioso, que ele é interessante, ele mudou o esquema da Europa, tem a questão da Revolução Francesa, então você, entre aspas, se apaixona, se você gosta de história, você se apaixona pelo tema, mas entendendo, gente, que houveram guerras, morreram pessoas, né? Então, assim, a gente falou isso lá, que quando você fala assim, não, que personagem é interessante, né? É genial em algumas coisas, você não está necessariamente endeusando o cara ter, matado gente, sabe? Feito um monte de barbaridade. Não é isso, né? É preciso haver essa separação, como vocês falaram. Trata-se sobre a questão da guerra, você traz isso à tona, né? Mas, e que, de novo, para o japonês talvez faça muito mais sentido do que pra gente. Então, mas você faz isso de maneira mais madura. Eu acho que essa é a palavra. Acho que Godzilla Minus One, ele é um filme maduro, né? Sim, o que é engraçado porque é um filme de um lagarto gigante. Sim. Acho que sim.
E ele volta, né? Porque ele não morreu. Não. Ele, no final, mostra ele que ele tá se regenerando. Sim. Cara, o filme custou 15 milhões. Se o próximo custar 20, dá pra tirar da caixinha que se fez tranquilamente. Eu espero que a ator faça o filme, tá? O que eu espero que aconteça, se for ter uma continuação, é que eles quebrem esse negócio da Reiwa que eu falei, que todo filme da Reiwa é trazer o Godzilla de volta às suas raízes. Então, eu queria, pode parecer um pouco paradoxal o que a gente acabou de falar, o Godzilla enfrentando um monstro gigante de novo. Que também pode ter seus simbolismos, né? Por que não? Sim. Acho que se eles focarem, né, com essa mentalidade de roteiro que eles trabalharam o Minus One, eu acho que vale a pena sim. Então, né, vocês querem fazer alguma consideração final? Godzilla Minus One? Olha, uma consideração que, voltando agora sim usando a palavra elevar, o que eu acho que o Minus One eleva é a questão da paixão pela arte. Que você vê que ele é um produto de alguém que estava realmente apaixonado pelo que ele está fazendo. Por isso que os efeitos dele são incríveis. Porque tem méritos também sobre certas culturas de trabalho no Japão, que não vale a pena entrar aqui. Mas você vê que o cara que dirigiu, ele dirigiu e editou e fez os efeitos especiais, então ele está envolvido. Então, com pouco, você consegue fazer muito se você for apaixonado por aquilo. Se você não for, a gente entra no que está acontecendo com Hollywood agora. Só joga dinheiro para ir resolvendo o problema. Joga. Aí você tem filmes como o Flash, que beirou ali 400 milhões, se eu não me engano. E é vazio, né? É vazio. E é feio. É um filme feio. É um filme que parece que... sabe? Pra onde foi o dinheiro? Eu sempre falo, né, cara? Um filme de 400 milhões, fazer aquele bebê da Jade Picon lá na novela... Exatamente. Porra, é real, né, cara? Gráfico de PlayStation 2 aquilo ali. Eu acho que nisso o Minus One bota uma pressão. O Minus One em 2023, né? Foi ano passado, 2023. O Minus One e o The Creator foram que fizeram isso, de mostrar que esse negócio de orçamento inflado aí não tem alguma coisa errada na fórmula de Hollywood. E tá no Oscar, né? Ele concorre ao Oscar de efeitos visuais. Ambos. É isso? Pra dividir meu coração, ambos por efeitos especiais. Eu não sei pra quem eu torço. The Creator, eu gostei muito de The Creator. The Creator foi triste, que o povo... não entendeu a ideia dele. Não entendeu, ficou nessa de aquilo é inteligência artificial, então tá falando do chat GPT, e nisso se perdeu completamente o sentido. O que vocês estão falando é o Resistência, né? Isso, a Resistência, The Creator. Eu vi semana passada, que eu tô na maratona dos filmes do Oscar, porque semana que vem, já dando um spoiler aqui, né? Pra quem é nosso ouvinte velho, sabe que todo ano a gente faz programa sobre o Oscar, então semana que vem teremos. Então eu tô na maratona do Oscar, eu vi o Resistência, ele é um filme... fazendo extra pauta aqui, né? Que a gente já saiu do Godzilla. Mas ele é um filme denso, né? Então, eu até assisti ele em 2 levadas, porque chegou uma hora ali que eu já tava um pouco cansado, cansaço físico, né? Então eu já não tava conseguindo mais absorver o filme como ele mereceria, mas é outro filmaço, cara. Outro filmaço, vale muito a pena. Ele tem seus defeitos. Mas o negócio que me incomodou um pouco foi como ele foi falado sobre ele. Porque ele não é um filme sobre inteligência artificial. Ele usa a inteligência artificial para fazer uma referência. No momento que a gente vive com o que está acontecendo naquela região ali do Oriente Médio, ele encaixa perfeitamente com o que está acontecendo. Só que eu vi muita gente falando, mas o filme não elaborou como as inteligências artificiais no futuro vão ter direito, não vão ter, isso e aquilo. Ele não falou sobre inteligência generativa, como chat. Ele não está falando sobre inteligência artificial. Não é sobre isso. Ele usa a inteligência artificial como uma alegoria, né? Ele fala um pouco ali, se você for pensar, de uma cultura bélica imperialista, né? De certo ponto de vista. Ele fala sobre essa questão que a gente vê lá em Ghost in the Shell, né? Se a máquina ama, né? Essa máquina tem sentimentos, máquinas formando famílias, né? E seres humanos não conseguindo manter relacionamentos que máquinas, consequentemente, poderiam fazer. Por que isso acontece? Então, cara, é muita coisa. Sim. É um bom filme. Ele é basicamente um negócio que ele fala que bate muito. Mas falando extra pauta, mas vou falar.
ele bate muito nesse negócio. Aqueles ali são máquinas. Então, eles podem ser destruídos, porque máquina não sente. Tem a cena do desarmamento de uma bomba, coisa lá, quando o cara que tá limpando, né, os resquícios de Los Angeles, e ele fala, não é real, ele não é robô, ele é um robô, ele não sente, então a gente pode exterminar todos eles. E é exatamente a retórica que você usa, um país pode usar contra o outro. Não, aquelas pessoas ali são terroristas, então elas não sentem, a gente pode acabar com eles. É sobre isso que ele tá falando. De uma forma muito bonita até. Quando você desumaniza o próximo, é muito mais fácil exterminá-lo, né? Sim, porque você exatamente. não vê ele como igual. Eu vi gente que comentou no próprio vídeo que a gente fez, mas como é que eu vou torcer para as máquinas ao invés de seres humanos? Eu sempre vou torcer para minha espécie. Então você vê que o filme tá falando sobre a coisa certa. Até quando o Matheus comentou ele viu esse comentário, ele falou comigo, eu falei, pra pessoa entender o filme, basta ela substituir o robôs por qualquer outra minoria que ela imaginar. Sim, exatamente. O problema é que vocês querem convencer as pessoas que, que Isaac Asimov tem política, cara. Não tem. Frank Herbert tem política? Duna? Duna não tem política. Duna é só Verme de Areia. É um filme de Verme de Areia que parece um... Né? Então, Tropas Estelares não tem política. Jamais. É a mania de querer meter política nos meus filmes de bonequinho, gente. Godzilla mesmo, é monstro, não tem política. Essa tal dessa agenda aí que tá acabando com tudo. Ai, seus woks. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Godzilla Minus One, né? Novo filme aí do nosso monstrão, nosso Gojira Minus One, né? Na pronúncia correta aqui, porque tem que colocar toda a ênfase do japonês. Então, cara, muito feliz que vocês vieram gravar isso aqui comigo. É aquela tipo de coisa que você pode sentar, abrir uma cerveja e falar a noite inteira, vai puxando outros filmes, outras referências. Eu adoro quando o papo parte para essa. Inclusive, espero que vocês não demorem a retornar aqui, né? Podemos falar aí de outras obras aí de ficção esse ano, que a gente já estabeleceu esse formato de vídeo, né? Já que a gente está tanto no YouTube agora como nas outras... onde está disponível, né, em áudio aí para quem escuta, em outros agregadores e aplicativos. A minha ideia é trazer mais amigos para cá, trazer a galera para cá, para a gente poder debater, porque eu acho que são programas assim que a gente agrega outros pontos de vista. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado também. Dá recado, dá jabá, fala o que vocês quiserem aí, o espaço é todo de vocês. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, foi muito bacana participar desse bate-papo. Realmente, se quiser que a gente participe de novo, só chamar. Vamos. Se quiser aí participação, só chamar, porque é sempre muito bacana participar aqui com você, com o restante da equipe também. Hoje estava só a gente, né? Mas o pessoal super bacana aí do podcast. E, bom, para quem quiser conhecer mais nosso trabalho de ficção científica sem política, é só acessar o Central Pandora aqui no YouTube, onde a gente fala sobre muita ficção científica, só que sem falar de política. Política não tem isso não. Não tem esse tipo de coisa no nosso canal. Maravilha. E criaturas de origem duvidosas, né? Não pode esquecer. Criaturas de origem duvidosa, isso aí. Isso é o que mais tem no canal. Nossa, toda semana tem uma. Tem duas apresentando. Maravilha, gente. Então, muito obrigado de verdade. Vou dar os recadinhos de sempre aqui, né? Lembrando, mais uma vez, que você pode conferir o Zoneando Podcast nos seus principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, enfim, qualquer inferno radioativo que você vá nas profundezas lá do Godzilla, a gente vai estar lá em algum lugar rodando. Só procurar por Zoneando Podcast com Z, que vocês nos encontram, e também no nosso canal do YouTube, né, no zonae.com, YouTube, né, .com/zonae. Vocês encontram lá a nossa versão em vídeo semanalmente, saindo lá, sempre aqui com participantes e convidados de alto garbo
e elegância, tá bom, gente? Então, a única coisa que eu peço é que se você tá assistindo a gente pelo YouTube, dá aquele likezão maroto pra gente aí, se inscreve no canal que fortalece demais. Se você estiver ouvindo-nos aí em qualquer outro aplicativo e agregador de podcast, vai lá, tem coraçãozinho no Spotify, tem joinha lá no Amazon Music, classifica a gente, porque ajuda muito também, tá? Além disso, estamos aí nas demais redes sociais, tem a página do Facebook, tem o perfil do Twitter, tem o Instagram. A gente está sempre aí trocando ideia com vocês e deixem nos comentários a opinião de vocês, né? Godzilla Minus One elevou ou relembrou, né, aí a importância, né, de você fazer bons filmes de monstros gigantes? Deixe nos comentários aí se você também se emocionou lá com monstros gigantes destruindo cidade. Deixa aí, pode comentar. Se você também odeia Godzilla vs Kong, pode comentar. Se você gosta, não comenta não. Se você não gosta, brincadeira, pode comentar aí, que é isso, gente. É isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu!